Fala pessoal, bem-vindos de novo ao canal Scalou. A gente tá aqui hoje meio rouca, meio genza, mas a gente tá aqui para trazer conteúdo. E eu vim trazer aí 4 títulos de que? Séries e filmes documentais criminais. Então se você gosta desse assunto, espera um pouquinho, vai passar a vinheta e a gente já volta pra lá. Tem série falando sobre serial killer famoso, tem série falando sobre amor bandido, tem série falando sobre uma filha desaparecida e uma filha que não é tão boazinha assim. Mas antes da gente destrinchar e falar um pouco mais sobre esses títulos da Netflix, eu já agradeço desde já todo comentário, todo compartilhamento, toda inscrição que tem chegado neste nosso retorno. Vocês são maravilhosos. E você caiu aqui de paraquedas, já curte, já comenta, já compartilha e, óbvio, evidente, já deixa aí o seu comentário, sua inscrição e ativa o sininho das notificações. Porque quando chega conteúdo, você já fica sabendo. A gente também está entregando alguns shorts e tem as redes sociais, o Lobo Açúcar. Porque o que acontece aqui geralmente não acontece lá. Então você já fica inteirado de todo o nosso conteúdo. No mais, vamos para o vídeo. Primeiro título que eu vou trazer para vocês é Aqui Quem Fala é Zodíaco. Quem conhece o serial killer que aterrorizou os anos 60, os anos 70, Zodíaco, por décadas, ele criou aí o pânico entre a população dos Estados Unidos, matando casais, matando taxista, uma coisa assim meio louca. E além de tudo, ele entrou em contato com a imprensa. Ele mandava cartas com códigos, ele chegou a falar em um programa de televisão, enfim, por telefone, e ele criou o caos, ele criou o pânico, e vários documentários, e tem filmes falando sobre, inclusive tem um filme mais famoso com o Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro, né, na saga Marvel, e também tem o Mark Ruffalo, que é também o Hulk, né, e também tá no filme, enfim. Tem um livro baseado com um jornalista que trabalhou diretamente com a polícia, investigando esse caso. Mas muito se especulou quem era ele. E esse documentário, Aqui Quem Fala é Zodíaco, fala justamente dessa pessoa, Sr. Allen. Ele traz aí uma cronologia da época dos assassinatos e da vida do Sr. Allen. E de como a polícia esteve perto várias vezes. E de como ainda não se tinham provas concretas de que ele realmente é o Zodíaco. Existem depoimentos das pessoas que conviviam com ele. Porque acreditem, senhoras e senhores, ele era um professor. Então as crianças da época dão depoimentos hoje. Existem 3 irmãos que viveram constantemente com o Sr. Allen, dão um depoimento nesta série. A série tem 3 episódios maravilhosos. Você já chega, maratona, tá querendo mais saber sobre o Zodíaco, mesmo que você já tenha visto algum documentário, visto filmes, lido livro, é interessante assistir, já dá um plus, é uma nova visão sobre a história. A próxima dica é sobre um filme documental. O que a Jenny fez? Este filme, digo a vocês, eu nunca tinha ouvido falar sobre o caso da Jenny. Nem eu assisto ouço podcast, assisto vários canais do YouTube que falam sobre o true crime, já li alguns livros, tento consumir muito sobre esse assunto, mas eu nunca tinha visto falar sobre esse caso específico, porque são várias maldades no mundo, na verdade, às vezes a gente não precisa absorver tanta coisa. E é um caso de uma menina que teve a casa invadida, a mãe foi morta, o pai tomou um balaço, ficou em coma, e ela aparentemente foi a única que ficou ali acorrentada no andar de cima, enquanto os criminosos faziam aí a loucura. E ela saiu ilesa da situação. Como toda história de um psicopata, uma pessoa louca, maldosa, um crime brutal, precisa ser investigado, não foi diferente no caso dela. E rapidamente a polícia descobriu um segredo macabro da nossa querida Jenny. Óbvio, evidente, que eu não vou dar esse spoiler para vocês. Açúcar, eu já matei a charada, não, queridos? Assistam para você entender que muitas vezes o inimigo está dentro da sua casa. Pois é, Susanas Richthofen existem aí em vários países, né? Não é só aqui no nosso querido Brasil. Independente de como você já matou aí a história do filme, assistam, vale muito a pena se você ainda não viu este filme documental, porque o enredo e ver o depoimento da Jenny
é perturbador, porque o nível da canalice, da maldade desta menina é surreal. Eu, de verdade, parei para ver todos os depoimentos dela 2 vezes, para entender de fato o que ela estava dizendo, se ela estava realmente criando aquele teatro. Os detalhes da história, a forma como foi conduzida toda a situação, enfim, até o final fatídico de quando, né, toda a história foi revelada. A próxima dica é mais um filme documental e é sobre um romance altamente improvável. A Solta, Amor em Fuga. A história de Vicky e um presidiário. Nos Estados Unidos existem vários tipos de cadeia. Uma cadeia como outra qualquer, enfim. Mas que ela era a vice-diretora do presídio. E a Vicky se apaixonou. Óbvio, é evidente que a coisa não foi assim, olhar à primeira vista, aquela coisa toda. A gente tem aí no filme os detalhes do início deste relacionamento. Todo o processo de construção de confiança entre os dois. A história do presidiário, a história da Vicky, que também não é uma história, né? É uma história um pouco triste, mas a forma como, de fato, tudo se encaminhou para a fatídica fuga. De cara, é um absurdo você imaginar que uma vice-diretora de um presídio que tem uma vida estável vai se envolver com um bandido, mas aconteceu, senhoras e senhores. E durante o processo, a gente vê o depoimento dos amigos que entendem por que ela se envolveu. A gente vê os detentos falando que era um romance verdadeiro, que eles se amavam de verdade. A gente vê o processo de perseguição e o fim trágico. Então, assistam, deem a sua opinião. Você se apaixonaria por um detento? A gente tem casos por aí, né, de carcereiros, carcereiras que acabam se envolvendo. Temos séries e séries que falam sobre isso. Horas de Daniel Black, inclusive eu adoro, fala sobre essa vida do cárcere, como às vezes é solitário. Mas esse caso específico, caso verídico, ela me indicou de tudo para viver esse romance. E, gente, as consequências não foram poucas. Mas você acha que a Vicky é culpada? Eu digo a vocês que ela foi aí, infelizmente, traída pelo seu coração e a sua carência. Não sei por ele, porque realmente, enfim, às vezes o cara tava só querendo se sair daquele problema. Até hoje ele alega que amava muito ela. Os detentos que conviviam com ele também. Mas eu não sei. Enfim, eu fiquei com pena dela. E tem colegas que também ficaram, outros acharam uma puta de uma traição que ela fez. Enfim, corajosa, eu não faria isso nunca, mas vamos lá, né? A última dica é uma minissérie com 2 partes, certo? É Em Busca de uma Filha. É a história de Kate. Ela, aos 16 anos, 15, 16 anos, teve uma filha e entregou para adoção lá nos Estados Unidos. Isso é possível lá nos Estados Unidos. Quando você não tem condições financeiras nem psicológicas de cuidar de uma criança, você pode entregar ela para o sistema de adoção. E depois de anos, com a vida reconstruída, ela recebe uma ligação. Ela pensou em procurar algumas vezes, mas ela recebe a ligação para identificar um corpo que poderia ser a filha dela biológica e precisava do DNA. E aí ela descobre que a filha está desaparecida já há alguns anos. O que aconteceu com a filha biológica de Kate? A história tem uma reviravolta surpreendente. Essa eu não vou dar dica de spoiler, não. Essa aqui você tem que assistir. Você tem que me contar o que é que você achou aqui embaixo nos comentários. Porque é a história de uma mulher que perseverou no momento que ela soube o que de fato poderia ter acontecido com sua filha. A mulher moveu céus e terra. Foi atrás do culpado. Foi atrás das pessoas que estavam envolvidas desde o início do desaparecimento da sua querida filha. É emocionante. No final, diga vocês, lágrimas escorreram sobre minha face. E também tem a galera que julga, porque muita gente culpou a Kate. Essa história tomou uma proporção muito grande nos Estados Unidos, principalmente pelo Facebook. É um relato de como as pessoas da internet podem ajudar a resolver casos não solucionados. Muitas vezes atrapalham, mas a maioria das vezes ajuda, né? A internet é uma faca de 2 gumes. Mas aí, 4 dicas. De todas essas 4, as minhas preferidas são a Em Busca de uma Filha, que foi uma reviravolta surpreendente, e a da Jamie, porque aquela mulher é uma criatura surreal. Todos 4 são histórias, né? Zodíaco, pelo amor de Deus, serial killer famosíssimo. Mas assim, tô dizendo de impactar. É porque tipo, Zodíaco eu já sabia, né? Já tinha ouvido a história do rapaz, deste meliante. Mas a história de Jane e
da nossa querida Kate em busca de uma filha. São histórias realmente que tem plot twists surpreendentes. 4 dicas para vocês, para passarem aí, final de semana assistindo. Então, se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou das 4 produções. Se tem dicas de séries criminais, mandem para mim, mandem. Eu adoro consumir este conteúdo. E aqui estamos nós no fim deste vídeo. Eu agradeço desde já. Inclusive a Sheila, obrigada, porque ela indicou a do Zodíaco, ela assistiu isso. Assista. Mais uma participante dos missionários, inclusive missionários. Um beijo para vocês, Álvaro. Estou felicíssimo pela sua nova fase de vida, viu, querido? Abraços. Meu ADM está conosco ainda, ele não foi embora não. Ele tá aqui, ele só tá resolvendo os paranauê aí. Muito bom. Adoro-te. Amo todos vocês e um especial para a Rosa Rosalinda, Nina Ninoca e My Wife. Amo vocês. Minha mãe, Mary Joseph, senão vai ter briga. Beijo, tchau.